Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 4. Sabe aquele dia que você está com o pensamento acelerado? Quem já ficou assim? Então tem muita gente parecida comigo. Glória a Deus, Senhor, eu não estou sozinho nesse mundo. O pensamento está tão acelerado que você começa a comer um monte de palavras, né? Isso já aconteceu com alguns textos, algumas coisinhas que eu mandei para os irmãos, e-mails também. Começa a escrever, a cabeça está lá na frente, aí sai comendo um monte de palavras, né? Alguém poderia dizer, o pastor está com fome, comendo até letra. Mas hoje também eu tenho que me controlar, porque tomar cuidado, prestar mais atenção. O texto nos diz assim, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra, em nome de Cristo. Os irmãos podem sentar, por favor. Quem é esse Tiago desta carta? Bom, há 3 Tiagos que nós conhecemos nas Escrituras. O primeiro, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. O segundo é Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. E o terceiro é Tiago, irmão de Jesus, né? Filho de Maria e de José, de acordo com Mateus capítulo 13, verso 55. Esta carta aqui ela não poderia ser escrita por Tiago, filho de Zebedeu, porque Tiago, filho de Zebedeu, foi morto antes que essa epístola fosse escrita, né? Em Atos capítulo 12, isso está registrado. Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã, portanto, a maioria dos comentaristas tem dito que a probabilidade de ser ele é remotíssima. Então recai sobre Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria, por algumas razões, né? No início ele não creu no Senhor Jesus, no início ele tinha os problemas dele com o Senhor Jesus Cristo, questionamentos, não se sabe muito bem a razão, eu creio que é por questão de revelação mesmo, mas alguns chegam a dizer, ele talvez tivesse algum tipo de problema com Jesus, porque afinal de contas sabe que irmão sempre tem um problema, né? Sempre tem algum riscozinho, alguma coisa que sempre fica, não queria dar muito crédito para o irmão dele, mas eu creio que ali foi uma questão de revelação mesmo. Então, no começo, ele não cria em Cristo Jesus dessa forma, né? Mas mais tarde, a história da igreja nos diz que ele se tornou um líder proeminente no seio da igreja, né? E que provavelmente, muito provavelmente, essa epístola tenha sido escrita por Tiago, de fato, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Tiago não se apresenta como irmão do Senhor, mas Tiago se mostra aqui, se denomina como servo de Jesus Cristo, e esse servo aqui literalmente é escravo, doulos, né? Significa escravo de Jesus Cristo, né? Isso fala um pouquinho do quanto o coração dele foi transformado, né? Como ele foi transformado, o que o Evangelho produz na vida de uma pessoa. E qual é o contexto dessa epístola? Isso é importante para nós também. Esta igreja aqui estava debaixo de pressão, meus irmãos. Esse povo aqui estava muito pressionado, os cristãos não estavam sendo mortos por causa da sua fé, mas estavam sofrendo perseguição. E muitos deles estavam sofrendo, inclusive, o que a gente pode chamar de opressão econômica, né? Olha, se você quer servir a Deus, então tá bom, só que você vai ter essa questão aqui, se você quer seguir esse Jesus, né, quer andar segundo ao que vocês estão chamando aí de evangelho, de boas novas,
estão seguindo, estão pegando o mesmo caminho daqueles que são do caminho, né? Aí caminho com letra maiúscula, então vocês vão ter alguns probleminhas aí que a gente vai criar alguns bloqueios à vida de vocês, né? Não é nada muito diferente que acontece ainda no mundo, nos nossos dias, né? Atualmente, na China, a Igreja de Cristo Jesus tem sido duramente perseguida e sofrido bastante com esse tipo de coisa, né? Cristãos chineses, muitos deles estão perdendo uma série de coisas que o restante da população tem, ajudas, benefícios, algumas coisas dadas pelo governo. Cristãos, aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, estão perdendo esses direitos. Isso está acontecendo nos nossos dias. E nós temos em outros países, na África e em países árabes, isso acontece, né? O povo, aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus, por vezes são abandonados pelos seus próprios parentes, né? Deixados de lado, sofrendo duramente, passando por diversas privações. E essa igreja aqui estava sucumbindo a isso. Estava duramente afetada, se sentia profundamente afetada no seu interior por causa disso. Há duas formas como os membros da igreja podem reagir a uma pressão externa, uma pressão como essa. A primeira, se unir e ajudar uns aos outros, né? E a segunda forma é começar a fazer concessões. Ser cristão está começando a me trazer algumas complicações, então eu vou começar a abrir mão de certas coisas, vou começar a abrir mão até mesmo do meu testemunho público, ficarei em silêncio, não proclamarei, não direi que sou crente, né? E mais ainda, e começar a promover algum tipo de racha, facção, algumas coisas e criar problemas no seio da igreja. E Tiago queria que esses irmãos optassem por esse primeiro ponto, né, de que esses irmãos se unissem, caminhassem juntos nesse momento difícil, pudessem se ajudar, pudessem olhar um para o outro diante das dificuldades, inclusive econômicas, e o texto mais tarde fala, no capítulo 5, Tiago vai falar sobre isso, de pessoas que eram mais abastadas ou que tinham uma boa condição financeira, não estavam ajudando aqueles menos favorecidos. Estavam simplesmente, o dinheiro é meu, a vida é minha, né? Eu vou desfrutar aqui daquilo que eu posso, e estavam fechando os olhos para os seus irmãos que estavam passando fome. Nada tem a ver com doação de alimentos, sabe? Tudo. Mas o que estava acontecendo no meio dessa igreja era algo assim. E Tiago está dizendo que eles deveriam, então, se unir para ajudar uns aos outros. Tiago, meus irmãos, é uma carta muito prática, ela até tem muito pouco de teologia, ela quase que omite por completo a questão teológica, a discussão teológica em si, ela é muito prática. Tiago aborda questões que são fundamentais para a igreja, né, do dia a dia, essa igreja que estava debaixo de grande embate, que estava vivenciando momentos difíceis, estava passando por dificuldades. Ela é bem direta. Tiago combate os pecados e as atitudes que prejudicam a vida. Tiago fala do testemunho, da importância do testemunho dos cristãos. E a ênfase, então, de Tiago está dentro da questão da sabedoria do alto, que o povo de Deus deve buscar no Senhor sabedoria para viver neste mundo. E deve buscar alcançar a maturidade na fé, conforme o texto que nós lemos aqui, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer com os irmãos está no verso 1, quando o texto diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. É interessante porque é importante a gente pensar aqui que esse povo de Deus é um povo amado, é um povo que foi salvo pela graça do Senhor, mas não foi um povo isento das tribulações, das provações da vida. Da mesma maneira que acontece comigo e com você, com todos nós. Nós não estamos isentos das provações da vida. E o texto fala das 12 tribos, né? Que essas 12 tribos provavelmente se refere àqueles que possivelmente se converteram no Pentecostes e que foram dispersos depois do martírio de Estevão. Ou seja, está falando do verdadeiro Israel.
do povo salvo pela graça de Deus. Mas há uma outra, em 1 Pedro capítulo 1, no verso 1, há um outro uso dessa palavra dispersão. O apóstolo Pedro usa o mesmo termo para indicar que uma vez que se tornaram cristãos, o verdadeiro lar dessa gente não é mais aqui neste mundo, não se trata mais da terra, mas agora do céu. Então essa expressão dispersão, né, as 12 tribos dispersas, provavelmente está se referindo a essas pessoas que, de fato, primeiro são, né, estão debaixo de lutas, que tiveram que sair, se converteram de verdade, faziam parte do Israel, não o Israel espiritual, mas o Israel físico. Mas aqui, muito provavelmente, está se referindo a essas pessoas que agora têm uma nova morada, têm uma nova terra de fato, que é a Canaã celestial. Essas pessoas aqui eram crentes verdadeiros, meus irmãos. E esses irmãos estavam sofrendo perseguição, estavam dispersos, tiveram seus bens saqueados, eram pessoas pobres, em sua maioria, e muitos estavam sendo oprimidos pelos ricos, conforme eu falei, mas no início, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, Tiago vai abordar essa questão. Vocês estão oprimindo os seus próprios irmãos. Muitos estavam enfermos, no próprio capítulo 5 vai falar sobre isso, e eles estavam sofrendo e sofrendo muito. E hoje muitos, não poucos, acabam estranhando o sofrimento. Quem de nós nunca estranhou o sofrimento? Quem de nós nunca achou estranho por que estou passando, por que estamos passando por tais e tais coisas? Eu já disse isso aqui, eu já falei aqui com os irmãos algumas coisas. Eu creio que a teologia da prosperidade atingiu muito mais do que nós esperávamos ou achamos, né, que atingiu a igreja de Cristo Jesus. Mesmo aqueles que sabem muito bem, né, e têm consciência, têm uma boa teologia no coração, em algum momento, até mesmo esses, se verão questionando diante do Senhor: Senhor, por que eu estou passando por tais coisas? Será que o Senhor está sendo contra mim? Será que está faltando alguma coisa na minha vida? Muitos perguntam com estranheza: por que um crente, por exemplo, um crente fiel fica desempregado? Neste exato momento nós temos irmãos fiéis desempregados. Por que passamos por privações ou provações? E por que algumas dessas privações são tão intensas e tão prolongadas na nossa vida? Por que Deus permite isso? Por que um crente sofre prejuízos e prejuízos graves? Porque um crente, por exemplo, tem o seu cartão de crédito roubado e tem o seu nome sujo de maneira tão cruel, né? Porque não foi porque você saiu entrando em lojas e eu vou comprar isso e vou comprar aquilo outro, eu estou precisando muito comprar tal coisa, e aí chega no final do mês e fala: meu Deus, eu comprei tudo isso, olha só. Não. Estou falando de uma situação que eu vi por esses dias. Alguém me disse que entrou numa lanchonete, num restaurante desses aí, e esqueceu o cartão de crédito. E lá pelas tantas da noite começam a vir aquele monte de fatura no celular, né? Hoje em dia, que esse negócio de aproximar o cartão, se aproxima e paga, tem um valor mínimo aí, né? Um valor máximo. Mas imagina a pessoa: não se preocupa não, deixa aí. Está aí conversando, participando do culto. Né? Mas hoje é assim, né? A gente tem que abrir o olho. Eu desabilitei esse negócio do meu. Se você, né? Porque passa filmagem, coisa de pessoas assim, né, se aproximando-se da bolsa com a maquininha. Isso é loucura, gente. E se você perder o cartão, de fato, chega alguém ali e pega o seu cartão, não, por aproximação mesmo. E vai embora. Não estou fazendo propaganda contra, não. Estou fazendo. Estou.
Mas é o que a gente questiona. Por que crente passa por privações? Por que enfrentamos isso? Por que sofremos prejuízos? Por que ficamos doentes? Crentes fiéis, pessoas fiéis, tendo doenças graves, terríveis. Por que somos injustiçados? Quem nunca foi injustiçado ou quem nunca se sentiu injustiçado? Você trabalha, como dizia fora, igual um cachorro, trabalhando. Nunca vi cachorro trabalhando, mas trabalha, se desgasta, e chega lá na hora da promoção, vai o infeliz que não faz nada, ficou enrolando, mas que conhece alguém, né? E ele é indicado para o cargo de chefia. Você não. Você fez o seu melhor, se dedica, entrega tudo aquilo que lhe pedem e numa hora como essa você se sente injustiçado. Meus irmãos, olhar para a vida cristã dessa maneira demonstra para a gente, quando a gente começa a ter acalentar esses questionamentos no coração, quando a gente permite que essas coisas fiquem dentro de nós e a gente não combate isso biblicamente, a gente não se volta para as Escrituras Sagradas procurando a resposta de Deus para tudo isso, quando a gente simplesmente aceita esses questionamentos e permite que esses questionamentos venham fazer parte da nossa vida, isso pode estar demonstrando o total desconhecimento da Bíblia, dos ensinamentos do Senhor, ou até mesmo um afastamento das coisas de Deus. O coração está distante do Senhor. E Tiago a gente não pode esquecer que o crente nunca estará isento de provações. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Olhe para a vida dos apóstolos, para a vida dos discípulos, olhe para a vida dos pais da igreja, para os servos de Deus. Hoje de manhã eu fiz menção de um livro, o livro dos mártires, né, do autor John Fox. Leia um livro como este. Veja os exemplos de pessoas que andaram segundo a vontade de Deus, o que é que elas sofreram. A palavra de Deus também diz que todos aqueles que quiserem viver de maneira piedosa serão perseguidos. Então, provação, tribulação, angústia, injustiça, tudo isso faz parte da vida cristã. E nós precisamos submeter o nosso coração constantemente a Deus. Quando nos sentimos injustiçados, quando as provações vêm sobre nós e começam a abalar o nosso coração, nós temos que nos alimentar do Senhor. Voltar o nosso coração para Ele, nos encher da presença dEle. Fazer da alegria dele o nosso sustento, fazer da sua palavra o nosso alimento diário. E aí nós chegamos nos versos 2 a 4, que nos dizem assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, as provações são compatíveis com a fé. O apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 14, verso 22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O texto, né, que todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido, é 2 Timóteo capítulo 3. Essa igreja aqui estava sofrendo rejeição social, boicotes econômicos, era isso que estava acontecendo com esse povo. E Tiago então os desafia a se alegrar. Por quê? Porque eles deveriam ter uma perspectiva que olhasse além da presente vida, que eles pudessem olhar para a recompensa eterna. E esse é o exercício difícil que nós precisamos fazer dia após dia. Nós nascemos de novo, temos uma nova pátria, e essa pátria é celestial. Temos um Senhor sobre a nossa vida, temos um Rei sobre a nossa vida, o nome dele é Jesus.
E nós pregamos, nós cantamos que não vivemos mais para este mundo, mas tudo aquilo que fazemos, fazemos com vista ao porvir, aquilo que o Senhor separou para nós. Mas como isso se dá na prática? Será que eu tenho como perspectiva na minha vida a recompensa eterna? Ou a minha vida, toda a minha vida é movida, mobilizada para este mundo, para o aqui e agora, aquilo que eu conquisto aqui neste mundo, as coisas que eu posso alcançar aqui. Então não se tratava de uma alegria presente quando Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. A alegria aqui era a expectativa daquilo que Deus faria no futuro de Deus. A razão dessa alegria que Tiago cita aqui, meus irmãos, é que a provação da fé produziria perseverança ou paciência. Ao invés dessa provação da fé produzir impaciência, essa aprovação da fé produziria perseverança desses irmãos. E é interessante pensar nisso, porque essa virtude era muito importante para os leitores que conheciam as Escrituras nesse tempo, em função das figuras do Antigo Testamento, como Abraão e Jó. Abraão, de acordo com Gênesis 22, foi provado. Deus pediu seu filho, seu único filho. Ele foi provado. E uma outra figura é a figura de Jó, que também era muito conhecida. Jó é um dos livros mais antigos das Escrituras. E esse nome era conhecido entre eles. Essas histórias circulavam entre eles. As histórias que falavam de Jó, isso era conhecido entre eles. E Jó era visto como a figura, máxima de perseverança. Então, esses irmãos, tendo esses dois personagens em mente, esses cristãos poderiam esperar certamente uma recompensa semelhante. Por isso, Tiago está se valendo aqui do passar por provações à alegria, está fazendo associando a provação, essas provações à alegria. Porque eles tinham exemplos e mais exemplos de pessoas de fé que perseveravam, que haviam perseverado. Irmãos entre eles que estavam perseverando na fé apesar das tribulações. Mas uma boa parte da igreja estava sofrendo bastante. Não estava entendendo, estava trazendo questionamentos. O comentarista J. Carson diz que a perseverança é como segurar uma espada de aço sobre o fogo até que a lâmina esteja completamente temperada. A gente não tem muito... esse não é um exemplo tão nítido assim, porque foge ao nosso tempo, né? Poucas pessoas trabalham com isso hoje. E aí ele diz que nesse caso a espada é o crente. O fogo é a aprovação. E o ato de temperar serve para que os crentes sejam maduros e íntegros, conforme o texto que está nos dizendo, e que não sejamos em nada deficientes. E meus irmãos, nós questionamos a Deus as provações, nós questionamos ao Senhor as lutas, as adversidades, as perseguições, as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, mas são essas coisas que de alguma maneira, sob o fogo dessas perseguições e provações, é que as impurezas do nosso coração, do nosso caráter, essas coisas são eliminadas da nossa vida. Nós somos moldados através das provações da vida.
quando o seu coração está submetido, é submetido ao Senhor, quando você se derrama diante do Senhor e pede a graça de Deus para a sua vida, quando você busca Deus de todo o seu coração, mesmo debaixo de muita provação, de muitas lutas, essas provações e lutas, meus irmãos, servirão para uma coisa: aperfeiçoamento do nosso interior. Seremos moldados por Deus. Portanto, Deus sabe aquilo que Ele está fazendo com a nossa vida. Ele é como um pintor que está dando contornos na nossa história. É interessante observar um artista plástico diante de um quadro, esse quadro está em branco e ele pega ali as suas tintas e você olha até mesmo para o material que ele tem em suas mãos, se ele de fato é um pintor. De uma maneira geral, você olha para aquele material, de repente se você visse aquilo no lixo, você nem pegaria. Visse o tabuleiro de um pintor, talvez você até desprezasse. Visse o pincel desse pintor, talvez você não desse muita trela para aquilo, que você iria desprezar aquilo, mas ele sabe o que está fazendo com tudo aquilo. E ele dá os seus primeiros traços ali. É interessante. Porque no início você não percebe muita lógica naquilo que ele está fazendo. Mas só aguardar alguns momentos, alguns minutos e talvez algumas horas e ainda talvez alguns dias e logo você verá o resultado da obra. Você ficará impressionado e dirá: quanto vale esse quadro? E talvez tome um susto. E o nosso Deus, meus irmãos, portanto, sabe o que Ele está fazendo conosco. Hoje você talvez olhe para o retrato da sua vida, você não compreenda a razão de tantas tribulações, privações, angústias, dor. A gente às vezes não entende por que a gente passa por certas situações, mas Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Deus sabe o que Ele está permitindo na sua vida. Deus sabe. Essas coisas trabalham, nos aperfeiçoam. A maturidade espiritual na nossa vida surge com essas provações, com essas lutas que vêm sobre nós. Notem que os crentes imaturos são sempre impacientes. Ou aqueles que são muito impacientes, notem que são sempre imaturos. E quando eu digo imaturos na fé. Nós temos o caso de Moisés, que matou o egípcio. Ali era imaturidade encarnada. Nós temos o caso, por exemplo, de Pedro, que quase matou Malco. Ainda muito imaturo. E ele precisou de algum tempo para amadurecer na fé. A maturidade, meus irmãos, não se alcança lendo um livro. A maturidade se alcança no campo da vida, passando pelas tribulações, pelas angústias, se voltando para a palavra de Deus e para a oração. A maturidade é alcançada com o joelho no chão, chorando na presença de Deus e pedindo ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Você pode ler muitos livros, você pode se dedicar a muitas coisas, pode ler os melhores autores, se enfiar numa biblioteca, mas sem a provação, sem a angústia, sem a dor, sem as privações da vida, sem essas coisas que nos ferem, que nos machucam, que nos fazem chorar, que nos colocam de joelhos, que nos humilham, que nos faz nos sentir completamente impotentes. Sem essas situações que nos colocam por vezes para baixo. Você já passou assim uma semana inteirinha sentindo, né?
arrebentado, interiormente arrebentado, sem até mesmo muita vontade para levantar a cabeça, pessoas querendo te chamar para vamos almoçar, vamos, né? E você não está muito afim. Tem uma festa de casamento e você sabe que, sabe aquela festa de casamento que você sabe que vai rolar muita comida? Geralmente é festa de casamento de pobre. Vai rolar comida. Num outro momento você aceitaria, você estou dentro. Mas ali você fala, eita, não. Estou afim não. Minha vida está muito difícil. Meus irmãos, Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei como está o seu coração agora, se você se vê hoje profundamente provado, frustrado, talvez angustiado diante das impossibilidades, das situações que se apresentam diante de você. Todos nós passamos por isso. A questão é se nós perseveramos, estamos perseverando diante do Senhor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde, a gente deve ter alegria, motivo de alegria. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar com o coração amargo, ao invés de nos enfiarmos numa caverna existencial, nós devemos nos alegrar na presença de Deus pelas coisas que Ele fará nas nossas vidas. Amém. E essa alegria, ela tem como base a soberania de Deus. A nossa convicção de que Deus sabe de todas as coisas e o que Ele faz, tudo aquilo que Ele faz é perfeito, é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus governa, Deus é soberano. Ele está no seu trono, Ele governa o universo, a sua vida não está ao acaso. As coisas que acontecem com você não são questões soltas, variáveis quaisquer, como alguns poderiam dizer. São apontamentos de Deus. Deus permitiu. E Deus está usando isso na sua vida. E você será moldado, talhado, preparado por Deus. E será exemplo de fé e de firmeza espiritual para tantos outros lá na frente. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado através da sua vida. Então persevere. Busque a Deus, mergulhe no Senhor, dependa da sua graça, do seu poder, chore na presença de Deus, sim. Curve-se diante do Senhor a cada dia e confie que Deus sabe o que Ele está fazendo com a sua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora e vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Você que hoje se vê provado. Você que hoje se sente frustrado. Você que olha para a sua própria vida e percebe que o seu coração está sendo moído, massacrado pelas circunstâncias. Você que tem enfrentado adversidades, enfermidades, questões que têm achatado o seu coração. Esse é o momento para você buscar ao Senhor, para você cair de joelhos diante de Deus, para você mergulhar na presença de Deus, para você orar, colocar diante do Senhor o seu coração,
buscar a Deus de todo o seu coração. Agora é a hora da perseverança, e você se manter fiel ao Senhor, buscando a presença de Deus, a face do Senhor, servindo a Ele de todo o seu coração, fazendo a sua obra, cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Esse é o momento para que você levante a sua cabeça, não esmoreça, mas levante a sua cabeça e continue proclamando a vontade de Deus, a palavra de Deus, continue anunciando Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o momento. Você perseverar, se manter nas trincheiras da vida espiritual. Não é momento para recuar, não é momento para você apenas sentar e chorar como alguém que foi derrotado. Não, esse é o momento para você se levantar, chorar na presença de Deus, e enquanto chora na presença de Deus, caminha segundo a vontade do Senhor. Não pare de servir a Deus, não pare de honrar ao Senhor, não pare, persevere. Deus sabe o que Ele está fazendo contigo, meu irmão, minha irmã. Deus sabe. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, aqui nos colocamos como servos, como dependentes, como pessoas conscientes das nossas incapacidades, das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas falhas profundas, das nossas profundas limitações. Temos consciência, ó Deus, que precisamos do Senhor dia após dia. Muitas das nossas lutas, ó Deus, machucam profundamente o nosso coração. Algumas das nossas tribulações, ó Deus, nos ferem terrivelmente. Também nos sentimos frustrados em muitos momentos. Eu creio que alguns irmãos aqui já pensaram em desistir tantas vezes. Choramos, lamentamos, ó Deus. Quantas vezes nós já não dobramos os nossos joelhos? Quantas vezes já não dissemos ao Senhor: Pai, eu não entendo o que está acontecendo, Senhor, por que disso, por que daquilo outro, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, eu não sei o que fazer, ó Pai. Talvez o desespero esteja batendo a porta de corações aqui. E a minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, aliás, a palavra de Deus para nós é que venhamos perseverar, continuar a nossa jornada de fé, buscando a Deus, confiando no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Viver a vida que o Senhor apresentou para nós, um relacionamento íntimo com Ele, lendo a sua palavra, orando, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. As lutas virão, as frustrações virão, as angústias virão, mas essas coisas, meus irmãos, não podem nos derrotar, porque é o Senhor quem peleja por nós. Confiemos na mão de Deus, confiemos na graça do Senhor. Certa vez o apóstolo Paulo disse que por 3 vezes ele havia orado ao Senhor pedindo que Deus afastasse dele, tirasse o espinho da sua carne. E a palavra do Senhor para ele foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esta é uma boa palavra para nós: a graça do Senhor nos basta. O
que nós precisamos para continuar a nossa jornada de fé aqui neste mundo é a graça de Deus. É mantermos os nossos olhos na eternidade, naquilo que o Senhor preparou para nós. É sabermos que o soberano, o Criador de todas as coisas, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, Ele sabe o que está fazendo conosco. E tudo isso redundará para a glória do seu santo e maravilhoso nome. No futuro você glorificará o nome de Deus. No futuro pessoas olharão para a sua vida e glorificarão o nome do Senhor. E no futuro poderemos nos perceber mais maduros espiritualmente, moldados pela graça do Senhor, pelo poder de Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Perseveremos, meus amados irmãos, diante das provações da vida. Persevere, continue caminhando, não desista daquilo que Deus já colocou diante das suas mãos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.